Aconteceu, virou manchete. Hoje falarei de Cleópatra. Em grego, Cleópatra quer dizer glória de sua raça. Controvérsias à parte. O que faz de Cleópatra a mulher com a história de vida mais vezes adaptada para o cinema, o teatro e a TV? Cleópatra Thea Philopator ou simplesmente Cleópatra VII, 69-30 a.C., nasceu em Alexandria, a então capital do Egito. Filha de Ptolomeu XII e Cleópatra V, teve 5 irmãos, 2 homens, Ptolomeu XIII e Ptolomeu XIV, com quem se casou, um de cada vez, e mais 3 irmãs mulheres, a Trífena, Berenice e Arsinoe. O casamento entre irmãos era uma prática comum na época. Em geral, os Ptolomeus tinham a propensão de matar seus irmãos para angariar mais poder. Culpar Cleópatra pela morte deles é uma resposta fácil para os conflitos da época, mas não necessariamente justa. Ao todo foram 7 Cleópatras e 15 Ptolomeus. Ptolomeu I, ou fundador da dinastia, foi um dos principais generais de Alexandre o Grande. Por essa razão, os Ptolomeus herdaram o Egito quando Alexandre morreu em 323 a.C. Seu império, por ocasião de sua morte, abrangia da Grécia à Índia. A título de curiosidade, foi Ptolomeu II quem mandou construir, por volta de 280 a.C., o farol de Alexandria, de cerca de 140 metros de altura. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Sua luz podia ser vista a 50 quilômetros de distância. Ganhou esse nome porque foi erguido na ilha de Faros. Quando Ptolomeu XII morreu em 51 a.C., Cleópatra, então com 18 anos, seguiu a tradição e se casou com seus 2 irmãos. Primeiro com Ptolomeu XIII, de apenas 10 anos, e depois, em 47 a.C., com Ptolomeu XIV, de 12 anos. Meu Deus, pedofilia. Ambos tiveram morte trágica. Ptolomeu XIII morreu afogado enquanto tentava fugir do Egito pelas águas caudalosas do Nilo, e Ptolomeu XIV envenenado, muito provavelmente pela própria irmã, a Cleópatra. Quando Cleópatra assumiu o trono, herdou um reino endividado. A luta pela soberania no Egito foi uma constante em sua vida, tanto que, depois de sua morte, o país se tornou província romana. A imagem de Cleópatra como femme fatale é anterior às produções de Hollywood. Foi construída por historiadores do mundo greco-romano, que escreveram sobre sua vida séculos depois de sua morte. O estereótipo da rainha sedutora acabou por ofuscar os atributos da estrategista que chegou a financiar as campanhas militares de Marco Antônio. Um destes historiadores
foi o grego Plutarco, 46-120 depois de Cristo. Na biografia que escreveu sobre Marco Antônio, por volta de 150 depois de Cristo, retratou o casal como depravado. Plutarco não foi o único. Cleópatra foi chamada de rainha prostituta por Propércio, 47-14 antes de Cristo, monstro fatal por Horácio, 65-8 antes de Cristo, e vergonha do Egito por Lucano, 39-65 ano depois de Cristo. Nenhum outro ícone feminino histórico sofreu tanto preconceito quanto Cleópatra. Mais do que ter desposado 2 irmãos, Cleópatra entrou para a história, entre outras façanhas, por ter sido amante de 2 dos mais poderosos homens da época, o ditador Júlio César, 100-44 a.C., e o general Marco Antônio, 83-30 a.C. No final do século I a.C., Roma era a senhora incontestável do Mediterrâneo e o Egito, a última grande monarquia independente, explica Fábio Morales, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e professor de História Antiga da Universidade Federal de Santa Catarina. O que Cleópatra fez? Adotou uma estratégia bastante usada por reis e rainhas do período, o casamento. Sua união com César e depois com Antônio era uma forma de unir as linhagens egípcia e romana. Era uma chefe de Estado, usando as estratégias disponíveis na época para garantir a segurança de seu país. Cleópatra e Júlio César se conheceram em 48 a.C. Ela tinha 19 anos e ele 52. O primeiro encontro foi, para dizer o mínimo, inusitado. Por ser menor de idade, Ptolomeu XIII governou com a ajuda de 3 conselheiros, Teódoto, Potino e Áquilas. Os tutores do garoto se uniram para expulsar a rainha do Egito. No exílio, Cleópatra arquitetou um plano para aliar-se a Júlio César, que estava de passagem por Alexandria, sem ser morta pelos súditos de seu marido e irmão. Com a ajuda de um servo chamado Apolodoro, foi enrolada num tapete e levada escondida até os aposentos de Júlio César. Ao desenrolar o tapete, o imperador romano ficou sem palavras. Para a tristeza de Calpurnia, a mulher esposa de Júlio César, ele e a Cleópatra tiveram um filho, o Ptolomeu XV César, mais conhecido como Cesário. Muitas lendas urbanas foram forjadas sobre Cleópatra. Uma insinua que ela teria uma legião de amantes, outra que por incontáveis vezes teria participado de orgias. A ideia da mulher sedutora que conquistou muitos homens parece equivocada. Os casamentos com os irmãos foram puramente políticos. Fora deles, se relacionou apenas com Júlio César e Marco Antônio, e, ao que tudo indica, se manteve fiel aos 2. O romance com Júlio César, porém, durou pouco. Em 15 de março de 44 a.C., ele foi assassinado ao pisar no Senado. Entre os conspiradores, seu filho Brutus. Quando soube da morte do amante, Cleópatra tratou de voltar para o Egito. Com a morte de Júlio, Marco Antônio tornou-se o homem mais poderoso de Roma. Ele conheceu Cleópatra em 41 a.C.
na cidade de Tarso, na Turquia. A rainha egípcia estava a bordo de um barco com popa de ouro e remos de prata, enfeitada como Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza, ao som de flautas, alaúdes e oboés. Meninos vestidos como Cupido, o deus do amor na mitologia romana, abanavam a rainha com plumas de avestruz. Não à toa, Marco Antônio caiu de amores, tanto que, a pedido dela, ordenou a morte de Arsinói, sua irmã mais nova. Logo, Cleópatra tornou-se a única filha viva de Ptolomeu XII, com legitimidade para ocupar o trono do Egito. A exemplo de Calpurnia, Fúvia, a mulher de Marco Antônio, também fazia vistas grossas para as infidelidades do marido. Cleópatra e Marco Antônio tiveram 3 filhos, Alexandre, Seleneia e Filadelfo. Em 34 a.C., Marco Antônio dividiu as terras conquistadas pela legião romana entre as 3 crianças. E mais, concedeu a Cleópatra o título de Rainha dos Reis e a Cesário o de Rei dos Reis. As chamadas doações de Alexandria despertaram a ira de Otávio, que declarou guerra a Marco Antônio. Os dois se enfrentaram na Batalha Naval de Ácio em 31 a.C. Derrotado, Marco Antônio suicidou-se, cravando a ponta da espada contra o estômago. As tropas de Otávio tomaram Alexandria. Cleópatra ainda tentou seduzir o invasor, mas o sujeito resistiu aos seus encantos. Feita prisioneira, tirou a própria vida, deixando-se picar por uma áspide, uma cobra venenosa do Egito. Morreu em 30 a.C., aos 39 anos de idade. Até hoje não se sabe ao certo onde a última rainha do Egito teria sido sepultada. A tumba de Cleópatra continua sendo um dos grandes enigmas da antiguidade. Uma das teorias mais aceitas defende que estaria no templo da deusa Íris, na ilha de Faros. Toda a ilha, bem como o farol de Alexandria, foram tragados pelo mar em um terremoto em 1375. Tão intrigante quanto o local de sua sepultura é a causa de sua morte. Segundo os autores clássicos, Cleópatra teria optado pelo mesmo destino de Marco Antônio para manter sua dignidade até o fim e não ser vilipendiada pelas ruas de Roma. A egiptóloga americana Kathleen Coney acredita, porém, na tese de assassinato. Coney diz que a teoria do suicídio pode ter ligação com a propaganda pejorativa feita por Otávio. O suicídio de uma mãe no Egito era considerado uma atitude execrável, porque abandonava a prole à própria sorte. Essa versão contribuiu para acentuar o damnatio memoriae, condenação da memória, de Cleópatra e manchar sua imagem no Egito. Cleópatra é uma espécie de Eva histórica. A mulher que corrompeu 2 generais romanos e por essa razão deve ser odiada. Cleópatra é fascinante como a mulher que desafiou o império e, ao mesmo tempo, é edificante do ponto de vista machista sobre o que acontece com as mulheres que ousam fazer isso. Espero que tenha gostado da minha narração. Deixe o seu joinha e o seu comentário, e se você não se inscreveu ainda, já está mais do que na hora. Aguardo sua inscrição também. Aconteceu, virou manchete.